como é que está aí a situação, deputado Sanderson, do deputado Glauber Braga, que está há 5 dias em greve de fome no Conselho de Ética, ele está enfrentando um processo de cassação do mandato. O que o senhor tem de informações aí para nos passar aqui? Como é que tá circulando essa notícia por aí? Até não sei se o senhor pessoalmente chegou a vê-lo aí nesse protesto dele silencioso de greve de fome. Como é que está a situação? Está fechado o microfone, deputado. O deputado Glauber está dentro de um plenário, acampado ali desde a última sexta-feira, e em protesto, né, claro. Mas o fato é que ele foi condenado pelo Conselho de Ética, a matéria vai ser levada ao plenário da Câmara. Nessas situações, eu sou categórico. Agressão física é rua. Como numa partida de futebol, né? O jogador que agride o seu adversário é cartão vermelho, não tem amarelo para ele. Tu pode discutir, como eu e o Bongás às vezes discutimos lá nas comissões, mas sempre no campo das ideias. Quando parte para agressão, porque se nós formos complacentes ao deputado Glauber, que flagrantemente agrediu um cidadão indefeso, porque eu vi as imagens ali, aliás, nós estamos vendo aqui as imagens agora, né? Se nós concordarmos que não tem problema em agredir um cidadão, mas o cidadão era da direita, era da extrema-direita, era blogueiro, não interessa, era o cidadão que estava ali. Todo cidadão tem que ser respeitado. Aí nós vamos estar passando pano para todo mundo, aí liberou geral. Porque se não caçar um por agressão, não pode caçar mais ninguém. E aí vai ser o Deus nos acuda. É a lei do mais forte. Lei de Talhão. Código de Hammurabi. Aí não. Então, ele tem que compreender, eu sei que ele nem é do partido do deputado Bongás, mas os coligionários dele, lá do PSOL, têm que compreender que ele errou e tem que sair. Vai entrar uma outra deputada, parece que é a Luiz Helena, e assim segue a vida, né? Tinha uma outra situação do deputado Coaquá, que também seria cassado, porque ele deu um tapa na cara de um deputado federal dos Republicanos dentro do plenário. Mas perdeu o objeto de ação porque ele foi eleito prefeito de uma cidade lá do interior do Rio de Janeiro. Mas senão ele também perderia o mandato. Na política, pode quase tudo. Pode discutir, pode ser mais agressivo, incisivo, agora jamais encostar a mão em ninguém, jamais. Isso é muito mais do que uma previsão regimental e uma previsão do Código de Ética. É uma previsão de bom senso e que ninguém, na minha observação, pode concordar com esse tipo de coisa. Por isso, a cassação dele, do Glauber, que inclusive tem um perfil raivoso, eu já discuti com ele, já troquei ideias com ele dentro de comissões, ele é raivoso, né? De querer levantar, querer peitar a hora, né? Eu não fui para a Câmara dos Deputados para brigar fisicamente com ninguém, né? Então, a cassação dele é mais do que um dever dos parlamentares, é uma obrigação. Ok. Deputado Bongás, uma opinião sua também sobre o deputado Glauber? Não, nós estamos no campo das ideias, isso que o Sanderson fala, né? Nós temos que defender as ideias, só que qual é que é o problema? O problema são dos 2 pesos e 2 medidas. Você vê que tem denúncias contra o colega deputado de que ele estaria envolvido com o assassinato da Marielle. A comissão de ética não puniu ele. Quem, deputado? O próprio relator desse projeto tem denúncias, e obviamente já estão acompanhadas corroboradas de provas, que ele agrediu jornalistas com socos, tapas. Isso seguidamente. Infelizmente, eu digo, viu, Sanderson? Quantas vezes, isso nós temos acordo 100%, quantas vezes colegas deputados têm que entrar no meio? Eu mesmo já fui apartar tentativa de briga de colega deputado no plenário, nas comissões. Mas, gente, isso é um absurdo. Nunca deve se fazer isso. Agora, 2 pesos, 2 medidas. O assassinato de Marielle, a comissão de ética, o que fez? Vários outros deputados absolvidos. Por que o Glauber está sendo condenado? Se a mesma comissão de ética absolveu outros por situações similares ou idênticas. Aí está a questão. E aí é da política.
Tá, O, mas o Bolsonaro... independentemente do, bom, são dois pesos, duas medidas, o senhor está fazendo referência aí, né? Mas bom, posto isso, dos dois pesos e duas medidas, o senhor é favorável ou contra a cassação do colega? Isso, não, eu sou contra a cassação. Eu sou contra a cassação. Se o Conselho de Ética, por causa de empurrão ou de chute na bunda, que nem foi o caso para um cara do MBL, e aí tem que ver como é que um cara do MBL está andando dentro do plenário, agredindo um parlamentar. Nós temos seguranças na casa, nós temos um monte de coisas para observar. Por que que isso não andou? Tá? Então, se a casa tem que proteger os seus parlamentares, que tem que estar fazendo o seu trabalho, ele ficou insultando, inclusive falando mal da mãe dele, enfim, um monte de outras coisas, insistindo. Eles passam aquele negócio que tu chega, coisa totalmente ruim, que já aconteceu comigo, o cara vem, fica filmando na tua cara, te provocando para tu sair do sério e tal, para fazer... Bom, foi o que aconteceu. Encheu, naquela hora, ele praticou essa atitude de empurrar aquele cara do MBL. Aliás, o MBL é bom que a gente diga, foram os responsáveis daquela bobagem do golpe que fizeram contra a Dilma, né? O movimento do MBL foram os grandes que fizeram o movimento, que deu no que deu. Infelizmente, depois o Temer entrou, mas o Temer fez uma coisa boa. Vamos reconhecer. O Temer, uma coisa boa fez. Colocou Alexandre de Moraes lá no... Aliás, o pessoal que fez o golpe foram os responsáveis por Alexandre de Moraes chegar lá. Foi o Temer que colocou. Eu quero parabenizar o Temer pela coisa boa que ele fez, colocar o Alexandre de Moraes lá. Mas, separando essa parte. Voltando à situação, por que o Glauber não tomou dois pesos, duas medidas? E por que então eu sou contra que ele seja cassado? Porque ele não está sendo cassado por causa do empurrão e do chute na bunda do cara do MBL que estava lá atrapalhando a vida dos parlamentares que queriam trabalhar. Ele está sendo tirado porque tem uma disputa política posta hoje. Eu falei isso publicamente, não tem por que não dizer aqui agora. Ele denunciou as emendas secretas. E as emendas secretas, que principalmente foram divulgadas no tempo do Bolsonaro, serviram para agradar uma base eleitoral, para votarem com o governo, para que políticos agradassem as suas bases eleitorais. E o Glauber Braga foi inúmeras vezes na tribuna para denunciar isso. Isso, obviamente, feriu interesses. Então, eu quero dizer que eu sou 100% contra a cassação dele hoje, porque hoje passou a ser uma cassação política. E a Comissão de Ética, se ela tivesse atuado de igual forma de todos os casos, teria moral. Mas hoje, ao ela absolver outros em casos piores, que fugiram do lado da ideia do debate que nós temos que respeitar e fazer, por isso eu nunca vou agredir ninguém, nunca. Ok, deputado. Exatamente, ela é injusta. Então, a Comissão de Ética está errando porque ela tem dois pesos e duas medidas. E aí sim, é a conotação política da perseguição, porque ele denunciou orçamento secreto.